Que a paz permaneça em nossos corações, com toda essa preparação que nós obtivemos, para que todos nós encarnados aqui presentes e a equipe desencarnada que partilha conosco nessa seara bendita, que a doutrina espírita propicia a todos nós, angariar mais conhecimento. Estamos passando um momento decisivo na Terra e precisa de conhecimento. Nós estamos vivendo exatamente aquele momento precípio que Jesus disse: conhecereis a verdade e ela te libertará. João, o evangelista, ele escreve no seu evangelho que se fosse escrever tudo que Jesus fez, realizou, todos os fatos, histórias que aconteceu com Jesus, diz o João que os livros da terra não caberia. Parece que o João até exagerou, mas na época que ele escreveu tinha sentido. Hoje nós temos aí uma facilidade para escrever, provavelmente os livros caberia. Mas o que o João está querendo dizer com isso é que os fatos, as minúcias que Jesus realizou, realmente passa despercebido. E nós trouxemos hoje alguns fatos para que a gente possa estudar junto, analisar os fatos. Porque cada história, cada parábola, cada acontecimento tem um conhecimento moral dentro do fato. Primeiro, todos aqui sabem do Simeão. Simeão foi aquele cidadão que ajudou a Jesus a carregar a cruz naquele momento extremo em que Jesus já estava todo ensanguentado. Ele havia sofrido açoite. Açoite, para quem não sabe, a lei da época era caridosa, viu, Valentim? A lei regia assim, era 40 açoite, menos um. Quer dizer, para não passar de 40, então a lei era essa, 40 menos um. Deitava-se o carrasco num lugar, com as costas para cima. Desculpa, o carrasco é o que ia bater, né? Deitava-se o criminoso, que Jesus não era criminoso. E ele passou por isso. E era 3 relhadas de um lado, 13 na outra e 3 na virilha. Então Jesus foi açoitado. Depois do açoite, ele pega a cruz mais pesada. A cruz que foi feita por Cristo foi mais pesada. Eles pediram para o carpinteiro preparar uma madeira mais pesada, porque eles tinham raiva de Jesus, simplesmente porque Jesus falava que era filho de Deus. Essa é uma das razões principais por que mataram Jesus, os judeus. A gente for ver mesmo a história, essa colocação aí é que irritaram, porque eles tinham como Deus, os romanos, pensavam em Deus, em deuses, os Olimpos, e não o nosso Criador. Então, como Jesus veio provar para nós a existência do Criador, ele não foi aceito. E, como diz o Maurício Crispim, esses espíritos que não aceitaram Jesus, somos nós mesmos hoje, que estavam encarnados naquela época. 2000 anos depois, hoje nós estamos bebendo na fonte inesgotável da doutrina espírita, que é considerado o cristianismo redivivo, quer dizer, reviver o cristianismo na sua pureza, na sua simplicidade e na sua essência. Mas então Jesus, quando sobe para o Gólgota, e ele foi além do açoite, ele foi sendo chicoteado pelos soldados, chegou o momento que ele não aguentou mais, ele caiu várias vezes. E o Simeão, ele morava na periferia de Jerusalém, bem longe do centro. O trabalho do Simeão era sair de madrugada, ele tinha uma filha de 6 anos, só uma filhinha, e a esposa. Ele tinha lá seus 23 anos, era um jovem, forte. E o trabalho dele era subir o Gólgota e descer do outro lado, que a lavoura que ele trabalhava ficava do outro lado do Gólgota. Então, quando naquela sexta-feira que Jesus foi crucificado, o Simeão parou mais cedo o seu trabalho.
porque era véspera quando distribui ovos, como é que chama? Da Páscoa. Era, né, antevéspera da Páscoa. Então ele preparou, saiu mais cedo do trabalho, até porque no outro dia era sábado, e o judeu não fazia nada no sábado, então ele foi para casa mais cedo. Mas o acaso não existe, nós sabemos disso. Quando ele estava descendo o Gólgota, ele encontra com o cortejo. Ele não sabia o que era. Porque na crucificação de Jesus fizeram-se um cerco de soldado, ninguém subia, mas de lá para cá eles não pensaram que viesse alguém. Então o Simeão descendo, ele estava com um feixe de lenha nas costas, juntamente com as suas ferramentas, e ele foi desviando do soldado até que ele chega perto do Cristo. E o centurião, que estava comandando a tropa, viu que Jesus estava fraco, sem força física, deu uma ordem ao Simeão. E o Simeão, contrafeito, ele só obedeceu porque era uma ordem de um centurião. Para quem, se tem alguém que não sabe o que é o centurião, era um comandante que comandava 100 soldados, daí o nome centurião. Ele deixou o feixe de lenha, as ferramentas, e pegou a parte pesada da cruz, pôs no ombro, como era um moço forte, estava com toda a energia, e levou a cruz até onde o centurião determinou, onde já estava crucificado o Jefas e o Dimas, e só faltava Jesus chegar para ser crucificado. Ele joga a cruz ali, Jesus leva o braço da cruz, ele leva a parte pesada, mas ele não olhou no olho de quem ele estava carregando. Ele não fez questão de ver para quem que era. Ele só obedeceu porque o soldado pediu. Ele volta, pega o seu feixe, as suas ferramentas e desce lá para sua casa. Ele demora a chegar, porque tinha que atravessar a cidade. A partir daquele dia, o nome dele passou a ser Cireneu, porque Cireneu em hebraico significa aquele que ajuda. Então eu estou falando de Simeão porque era o nome dele, de batismo, né, de registro. Mas dali para frente nós conhecemos esse homem por Cireneu. Aí acontece um fato interessante, Valentinho, muito importante. Veja que eu chamei a atenção que ele não olhou para os olhos do Cristo. Ele não prestou atenção no favor que ele estava prestando. A casa dele tinha uma cerquinha de madeira e tinha lá uma tramela para abrir. Para quem já morou na fazenda sabe disso, né? Quando ele abriu a tramela, fez um barulhinho, a menina que tinha os cabelos longos, os olhos pretos, cega de nascença, e ele dava tudo para ver aquela filha enxergar. Era o sonho dele, vocês que são pais sabem disso, ter um filho cego. Ele ia trabalhar e muitas vezes ele chorava lá no serviço, pensando na filhinha que ele gostaria que ela enxergasse. Mas quando ele abre a tramela, como eu estava dizendo, ela vem correndo lá de dentro, coisa que ela nunca tinha feito. Vem correndo e dá um pulo no colo do pai, nos braços do pai. E o pai assusta, porque agora ela estava enxergando nitidamente. E ela fala, altissonante no seu ouvido: papai, aquele homem que o senhor carregou a cruz me curou. Ele quase desmaiou, porque como que ela sabia que ele tinha carregado a cruz para alguém? O coração disparou, e ele entra com a menina no colo, e a esposa vem e pergunta para ele: escuta, que cruz é essa? Que homem é esse? Porque era 3 horas, ela contou para o marido. A nossa filha estava dormindo, e entrou uma luz aqui dentro de casa, e eu pensei até que era o sol que estava entrando dentro de casa. Essa luz durou 30 segundos, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. E depois que essa luz foi embora, a nossa filha acordou, deu um grito lá no quarto, dizendo que um homem que você havia carregado uma cruz curou as vistas dela. Ele abraçou a esposa e começou a chorar. Diz a história que ele chorou todas as lágrimas que ele tinha direito de chorar. Porque a partir daquele momento ele teve uma alegria imensa na sua vida.
de ver a sua filha crescer e enxergando nitidamente. Mas também carregou uma tristeza, Valentinho, de não observar aquele homem. Aí ele quis voltar para pelo menos agradecer, para ver quem era o Cristo. Mas aí já não dava mais. Ele sabia que não passava mais naquela fileira de soldado. O que essa história traduz para nós outros? Será que nós, espíritas, estamos conscientes do nosso dever de espírita? Eu não estou aqui perguntando para a plateia, para o nosso grupo que não. Estou perguntando para nós, na Terra. Será que nós já atinamos o valor da doutrina espírita? O quanto que é importante ser espírita, João? Esse tríplice aspecto, ciência, filosofia, religião, que está desvendando todos os mistérios que nós precisamos saber aqui na Terra, nessa nossa encarnação, principalmente agora nessa mutação planetária que nós estamos vivendo, necessária. O espírita há muito foi dado. E é o próprio Jesus que fala que a quem muito foi dado, muito será pedido. Então nós precisamos ter mais, e mais, dar valor ao espiritismo, né? Nas nossas reuniões. Tem gente que ainda vê, muitas pessoas, hoje, eu conversei com uma pessoa assim. A convidei para ir no centro, ela falou, mas tem passe. Gente, o passe não é da doutrina espírita. Não é da doutrina espírita. O passe foi criado porque Jesus ensinou que a doação de fruto pelas mãos. A doutrina espírita é para nos ensinar a evoluir, a crescer, descobrir o segredo da vida. Claro que o passe é importante, vamos continuar tomando passe e dando passe. Mas não é a prioridade da doutrina espírita, não é a prioridade do espírita. Nós precisamos procurar a doutrina espírita por conhecimento, por amor. Isso é profundo, né? Tem quase todos os centros espíritas aplicam o passe depois dos estudos. Por quê? Porque uma grande maioria, se o passe fosse no começo, não ficaria para a palestra, não ficaria para os estudos. Mas não é só na casa espírita que a gente buscar conhecimento, não. É em casa. Né? É tirar 1 hora por dia, quem pode, ou mais, para ler, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou estudando agora a pedido do Chico Xavier. Chico Xavier pediu para que o espírita tem que estudar o céu e o inferno. E se o Chico pediu, eu falei, agora eu vou ter que ler o livro. É um dos melhores livros, Valentim. Céu e inferno. Quanta sabedoria. E essa outra história aconteceu no Chico Xavier. O espírito comunicou lá no Chico Xavier. Comunicou revoltado, dizendo que ele estava perdendo tempo, que Deus não existe. Como que Deus pode existir se ele estava passando por um sofrimento atroz e na frente dele só via sangue? E além dele ver o sangue, ele sentia o mau cheiro do sangue. Então Deus não existe. Essa foi a comunicação. Mas o Emmanuel, com todo o seu cabedal espiritual, com a sua envergadura divina, estava presente, é claro. E foi conversar com o espírito e falou, olha meu irmão, mas tem alguma coisa equivocada. Nós temos certeza que Deus existe. Agora você está provando, querendo provar que Deus não existe. Vamos voltar ao seu passado então para ver por que você está vendo tanto sangue. Tem que ter uma razão. Você já ouviu falar da lei de causa e efeito? E ele não respondeu. O Emmanuel foi conversando com o espírito e foi regredindo, até ele voltar exatamente na crucificação de Jesus. Ele também era um dos centurião. E ele tinha também uma filha, de 6 anos, que era leprosa. E ela pegou a lepra com 3 anos, antes de 3 anos. Como ele era romano e centurião, ele morava numa boa casa, numa mansão, aquelas casas reservadas para os centuriões. Então ele conseguiu esconder a sua filha numa casinha que ele mandou fazer no fundo, e ele mentiu, dizendo para a sociedade, para os amigos dele, que ele tinha levado a criança para Roma, e que ela estava em Roma. Porque se a lei soubesse que ele tinha uma filha leprosa dentro de casa, ele era obrigado a levar ela para o Vale dos Leprosos. Ou queimar a casa dele. Queimar, não ia queimar porque era um centurião. Mas ele tinha que levar a criança para o Vale dos Leprosos. E ele não queria, ele amava aquela criança. Era também a filha única.
e ele estava no comando também dessa tropa para crucificar Jesus, era uma pessoa eminentemente materialista. 2h da tarde, chegou uma amiga da esposa na casa dela, dizendo o seguinte: olha, você ficou sabendo quem é que vai ser crucificado agora à tarde, junto com aqueles 2 ladrões? Ela falou: não. Aquele homem, o Cristo, Jesus. Mas o que tem a ver isso, uma coisa com a outra? Ela perguntou. Eu fiquei sabendo que ele curou 10 leprosos só com a imposição das mãos. Por que você não leva sua filha até ele? É a última chance que você tem. Falar isso para a mãe, Valentim. Falar isso para uma pessoa que ama a sua filha. Ela levou um choque psicológico dentro dela e não titubeou. A amiga deu o recado e foi embora. Ela entrou para dentro, chamou uma funcionária e falou: eu vou levar minha filha até esse homem. Porque eu daria minha vida para ver minha filha livre desse mal, dessas feridas. A menina já tinha parado de falar, perdeu a voz, as feridas da lepra comeu a voz dela. Ela foi no quarto, pôs o melhor vestido, a lá romana, e embrulhou a criança num lençol, deixou só o rostinho para fora, de forma que ela pudesse respirar. E ela não teve dúvida. Pegou a criança e subiu, e foi a pé. Quando ela chegou na fileira do soldado, os soldados olharam um para o outro. Ela falou: eu preciso falar com meu marido. E falou o nome dele. Ele sabia que era um centurião. E eles soltaram a mão e deixaram ela passar. E ela foi. Conta o fato que ela chegou até o alto. Jesus já estava deitado em cima da cruz. Jesus estava esperando aquela mulher. Jesus sabe tudo. Estava mais ou menos aqui na porta, à distância, pelo que descreve lá no livro, o Mártir do Gólgota. E ele exatamente estava com o rosto virado para onde ela estava. Quando ela chegou, distância de 40 metros, talvez menos, ela conseguiu olhar dentro dos olhos do Cristo. E quando olhou dentro dos olhos do Cristo, ela quase desmaiou. Ela ajoelhou ali na relva, com a criança no colo, e começou a chorar. Chorar. Não conseguia sair a voz, ela quis gritar, mas não saía a voz. Quando ela olha para o Cristo, ele ainda está olhando para ela fixamente. Aí ela emite o pensamento: Senhor, essa é minha filha, e ela é leprosa. Se o Senhor curá-la, eu prometo seguir a sua doutrina. Jesus também não falou, mas emitiu o pensamento na acústica da alma, e nós sabemos que é a telepatia. E ela ouviu nitidamente, como se fosse um gramofone falando no seu ouvido: a sua filha está curada. Quanto a seguir minha doutrina, não depende de mim, e sim de você. E quando ela quis falar algo mais, o soldado virou o rosto do Cristo, e ela já não pôde mais falar com Cristo. E ela pega a criança e volta para casa agora. O coração quase saindo pela boca. Será que era verdade? Será que a filha estava curada? Porque aí que paira a dúvida, aquela falta de fé, principalmente para ela, que naquela época não tinha visão nenhuma espiritual. Ela chega em casa, adentra, vai para o quarto, põe a criança na cama e vai desenrolando. Tira o lençol, joga para um lado, e a menina quietinha. A hora que ela tira a última roupa, a roupa sai toda suja de sangue, e ela passa a mão no braço da menina, não tinha mais ferida, estava límpida. A menina abre os olhos, fazia 3 anos que ela não falava, e ela solta a voz, e ela fala: mamãe, o Cristo me curou. Mas como é que aquela menina sabia o nome do Cristo? O Cristo me curou. Aí a mulher chora. Quem é que não chora? Ela vai dar um banho na criança, alimentar, e esperando que o marido voltasse para dar a boa nova. Qual é o pai que não gostaria de obter uma notícia dessa? Ele não chega. Ele só chega no outro dia, lá para meio-dia.
Porque depois da crucificação, eles foram beber, farrear e comentar. Quando ele chega e vê a filha curada, e a esposa vai dar a boa nova, a boa notícia para ele, ele rechaça. Olha aqui, o que é um espírito rebelde. Ele não aceita. Quando ela fala que foi o Cristo que curou. Como? Então você foi lá, você desobedeceu a minha ordem, você saiu de casa. Aquele homem é um feiticeiro, nós acabamos de matá-lo. A cura da filha não atingiu aquela alma. Não atingiu aquela alma. Aí é que eu pergunto para nós outros, em que patamar nós estamos no nosso sentimento hoje? Como é que nós estamos para com Cristo, nosso amor, para com o próximo, é claro, porque para amar o Cristo nós temos que amar o próximo. Essas histórias mexem com a gente. Porque muitas vezes nós achamos que esse centurião estava tão atrasado, de repente nós outros, espírita, ainda nos deixamos levar por coisas falaciosas, por coisas comezinhas, irritamos, ficamos nervosos, ciúme, inveja. Tudo isso faz com que a gente vá distanciando dessa evolução que nós almejamos. Mas a mulher falou para ele, olha, eu fiz um pacto com Jesus, e ele cumpriu a palavra dele, ele curou nossa filha, e eu vou cumprir o que eu prometi, eu vou seguir sua doutrina. E ele esbraveja, você ficou louca? Ele sai de casa, e ela não teve dúvida. Quando o espírito está maduro, ele não tem medo. Passado alguns dias, ela procurou comprar as roupas, tipo as judias, trocou o seu guarda-roupa, doou todas as roupas que ela tinha e passou a vestir como as nossas irmãs judias, lá da Judéia. E o marido não aceitou. Quando ele viu aquilo, ele simplesmente saiu de casa. Abandonou a família. É isso que você quer? Ela falou, é o que eu vou seguir. Eu quero ver essa filha curada. E ele foi embora de casa. Foi embora para sempre. Nunca mais voltou. Abandonou a família. Depois que ele conta essa história, o Emmanuel traz ele de volta. E quando ele volta, ele fala, e agora? Deu para você entender agora se Deus existe ou não existe? Ah, ainda tem mais uma passagem. Ele colaborou no massacre. Todos aqui sabem o que é o massacre? Foi quando mataram mais de 80 crianças de 2 anos para baixo, tentando matar Jesus. Ele era um dos soldados que cortava as crianças no meio, cortava o pescoço. Dá para entender agora porque que esse espírito só via sangue na frente dele? Foi o que o Emmanuel falou para ele. A sua vida foi só de matança, e ele reencarnou várias vezes na Terra. E todas as vezes que ele reencarnava, ele perseguia o Cristo. Isso é para que a gente possa saber que o perispírito guarda na idiosincrasia, que está no espírito, aquilo que você é de verdade. E que para o espírito evoluir, sair desse patamar, desse lamaçal de ignorância, é preciso de muita dor. Porque o Pai Criador, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é justiça, é sabedoria plena. Mas, quando o Criador vê que seu filho não quer caminhar pelo amor, pela justiça, pela misericórdia, ele usa o recurso da dor. E a dor, ela funciona mesmo. Vai depender do grau do espírito. Uns com poucas dor acorda, outros nem tanto. No caso desse centurião, depois que ele volta, é aplicado passe, e ele então agora começa a arrepender, chora depois de muito tempo. Aí ele pergunta da sua filha, mas essa minha filha, que foi minha filha, onde ela está? E eles falam para ele, ela está aqui do seu lado. E consegue abrir os olhos dele por alguns segundos para que ele visse o espírito. 2000 anos. Claro que agora é um espírito de escola, muito evoluído. E pega esse espírito no colo e leva para uma colônia, para um tratamento perispiritual, programando uma outra encarnação. Quiçá, agora num corpo
realmente plausível, de acordo com a necessidade da evolução do espírito. Quando a gente vê um corpo deformado, que a gente fica assim, nossa, mas como? Vai ver o passado desse espírito. Quer dizer, aí é que eu falei no começo do nosso bate-papo. A doutrina espírita é tudo para nós, porque ela mostra os porquês da vida. Deus não castiga, Deus não perdoa, Ele nos dá a oportunidade, e a grande oportunidade nossa é a reencarnação, meus irmãos. E a gente precisa valorizar essa encarnação nossa aqui. E o longuinho? Você já viu falar no longuinho? Tem umas religiões que até quando a pessoa perde alguma coisa, fala, vamos pedir o São Longuinho para ajudar a achar? Alguém já escutou isso aí? Longuinho, né? O Longuinho era um decurião. Ele não era centurião, ele era decurião. Era abaixo do centurião, ele cuidava de 10 soldados. Era o cargo lá que eu não sei como é que fala hoje, né? Mas ele estava, olha o que aconteceu com esse cidadão. Ele também estava no comando. E ele desafiou Jesus várias vezes, para que Jesus fizesse um milagre, para ele poder acreditar. Olha que tristeza. Isso quando Jesus estava subindo com a cruz, ele falava para ele, você não é o Cristo? Faz um milagre aí para mim ver, que aí eu acredito em você. Aí é que eu chamei a atenção nossa do espírita. Será que para ser espírita eu preciso de receber uma cura? Ou eu sou espírita porque a doutrina espírita me ilumina pelo conhecimento? Porque tem muita gente que não consegue, viu? Ver a beleza do espiritismo através do conhecimento. Se torna espírita porque foi lá na casa, né, tomou um passe e curou. Falou, agora eu sou espírita. Bom, o Longuinho, ele estava ali, vendo Jesus sendo morto lentamente, asfixiado, porque vai faltando fôlego, quando Jesus dá o último suspiro, que ele vê que Jesus não tinha mais vida. Ele chega com seu cavalo e desafia Jesus. E eu copiei a frase que ele usou. Deixa eu ler a frase aqui. Eu não guardei. Ele falou assim, falso profeta, por fim morrestes, sem que eu visse o milagre que você podia fazer para mim ver. Mas ele falou com ironia, por fim morrestes. Agora eu não consigo mais ver o milagre que você poderia fazer. E ele pega a flecha e lança do lado direito do Cristo. Quando ele lança, jorra sangue e água do peito do Cristo. E vem pela espada, pelo cabo da espada, e molha a mão dele. Quando chega o sangue na mão dele, ele sente um choque dentro dele e lança a espada no chão, cai, e ele passa a mão nos olhos. E ele era cego totalmente de um olho, e do outro ele já estava enxergando muito pouco. Quando ele passa a mão cheia de água, de sangue, ele passa a enxergar nitidamente, como se tivesse 18 anos de idade. Ele vê claramente, ele assusta, como se colocasse uma lupa na frente dele. Aí ele cai do cavalo. E cai literalmente, 2 vezes. Cai caindo e cai também mentalmente. Aí ele percebe quem é o Cristo. Aí ele vê o Cristo no seu esplendor. Conta-se que ele senta ali, começa a chorar desesperadamente, fica sem rumo, e conta-se que esse espírito, ao regressar para casa, ele não consegue mais ficar parado. Ele sai procurando Jesus. Sabe onde? Dentro dele. Por isso que criou esse slogan, pede o Longuinho que ele vai ajudar a se achar. Ele sai procurando Jesus. Diz que ele reencarna várias vezes até aceitar o Cristo. Assim somos nós, se nós não tomarmos cuidado. Muitas vezes o Cristo passa por nós e nós não enxergamos. Como é que o Cristo passa por nós? Quando alguém bate na nossa porta pedindo socorro, dessa ou daquela maneira, uma conversa amiga, ou qualquer coisa que o valha, e a gente muitas vezes não socorre. Não estou falando aqui da casa, pelo amor de Deus. Estou falando de um modo geral. Eu estou com uma palestra lá que, como nós montamos, o que é religião e o que é espiritualidade. Então nós temos que tomar muito cuidado com a chamada religião. Porque muitas vezes a religião te prende numa redoma e te coloca você ali diante de um demônio. Não tem demônio. Não tem demônio.
O demônio é só uma desculpa para você sair fora dos erros que você comete. Vamos colocar o Maurício Crispim que fala para nós, quer ver um demônio, olha para o espelho. O demônio somos nós, são nossos erros, as nossas falhas, os agregados psicológicos que estão dentro de nós. Esse que é o demônio. Então muitas vezes nós esquecemos de usar dentro de nós a espiritualidade, porque eu sou espírito. Jesus fala isso lá no poço de Jacó, para a samaritana. Vivei em espírito e verdade. Então não estou aqui querendo falar mal da religião, não é essa a intenção. Todas as religiões têm seu cunho verdadeiro e sempre procuram nos ensinar. Mas se o cristão ficar preso numa religião, ele não se espiritualiza verdadeiramente. Porque muitas vezes ele segue conceito. E conceito que pode virar preconceito. Nós estamos vendo isso hoje. A maior guerra que nós tivemos na Terra durou quanto tempo? 100 anos. Como é que chamou essa guerra? Guerra Santa. Briga de religiosos. Então é importante que nós conscientizemos de uma coisa, que a espiritualidade é o fator primordial de uma alma. Não é o fator religioso. E uma outra historinha para nós concluir. E o Jefas e o Dimas? O Dimas foi chamado bom ladrão. Dá tempo de contar mais uma. Existe bom ladrão? Não existe. Ladrão é ladrão. Mas por que o Dimas foi chamado de o bom ladrão? Porque Jesus conhecia a saga dele, a trajetória do Dimas. O Dimas adentrou numa quadrilha de ladrão porque mataram o pai dele. Ele era órfão de mãe e só tinha o pai. Mataram o pai dele, ele tinha 15 anos. Jesus sabia disso. E ele foi procurar um dinheiro emprestado para sepultar o pai. E a pessoa que pediu o dinheiro ainda desfez dele e do pai dele. Falou, o que é isso, menino? Joga seu pai lá no lixão. Lugar de falou uma palavra lá quando você está aqui. É jogar no lixo. Ele saiu dali triste porque ele amava o pai. E ele desafiou esse senhor, voltou, atacou esse senhor. Por conta dele atacar esse senhor, ele foi preso e ficou 15 dias preso. Com esses 15 dias, realmente, o pai dele deixou de ser sepultado. Estou contando aqui um pedacinho da história do Dimas, para a gente entender por que a palavra bom ladrão. Depois que ele sai dali, ele então procura uma quadrilha de assaltante e acaba sendo o chefe desse assaltante. E quando Jesus estava com 40 dias, quando José e Maria estavam levando Jesus para o Egito, eis que José e Maria escondem de uma chuva, à tarde, 6 horas da tarde, num casebre à beira da estrada. E quando de madrugada, eis que chega a quadrilha dos ladrões. Ali era um covil onde eles separavam os artigos do roubo. E quem era o chefe da quadrilha? O Dimas. O Dimas naquela época com 20 anos, quando ele chega e vê o fogo aceso, os companheiros já sacam das armas, e ele vai na frente e ele vê a criança e a mãe, que era Maria, e ele grita, suspende as armas. Tem criança. Porque quando ele entrou com o chefe da quadrilha, ele deu ordem para não matar nem velho e nem criança. Essa era a ordem do Dimas. Ele vai, pede Maria para pegar a criança no colo. Ela, com medo, é claro, que eram os ladrões, eram pessoas violentas, com faca. Ela dá o Cristo para ele. Jesus, com 40 dias, passa a mão no rosto. Dizem que ele treme todinho e começa a chorar, as lágrimas caíam continuamente, não era de gota não. Os companheiros ficaram assustados. O que está acontecendo com o nosso chefe? E ele cuida daqueles 3 com muito carinho. No outro dia, quando o sol está saindo, ele arruma uma cesta de víveres, vai até a estrada e acompanha José e Maria com as vistas até encobrir. Passado 33 anos, eis que o Dimas é crucificado do lado do Cristo. Jesus sabia quem era o Dimas. Claro que o Dimas não sabia que aquele homem agora era aquela criança que ele pegou no colo. Essa é uma história para a gente ligar uma coisa com a outra.
E aí entra o que eu vou citar aqui. Quando os soldados estão ali procurando fazer com que Jesus fizesse algum milagre, que eu, como falei no caso aqui do Longuinho, o Jefas aproveita a conversa do soldado e fala o quê? Você não é o Cristo? Você não salvou tanta gente? Por que você não salva você mesmo e a nós que estamos nessa cruz? Lembra disso? Aí o Dimas, Jesus não responde nada. O Dimas toma a defesa do Cristo e fala o quê? Cala tua boca, Jefas. Você não sabe o que está falando. Se nós estamos aqui nessa cruz, porque nós merecemos. Nós cometemos vários crimes, mas esse homem é santo. E aí ele dirige a palavra para o Cristo. Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. O que Jesus responde? Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí vem a doutrina espírita explicar para nós. O Dimas tinha condição de desencarnar e seguir os passos de Jesus no mundo espiritual? Claro que não. O karma dele era pesado, ele havia cometido muito assassino, roubo, muitos erros. Esse ainda hoje, meus irmãos, é muito importante observar isso. É para nós analisar a diferença do Jefas e o Dimas. O Jefas, se descesse da cruz, ia continuar o mesmo. Revoltado, rebelde, coração perdenido. O Dimas não, já tinha arrependido. E o arrependimento, Luiz, é a coisa mais importante no começo da evolução. Ele jamais faria o que ele havia feito. Por isso que Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, a partir de agora, meu irmão, você já começou a sua saga evolutiva. Isso é muito importante observar. E para concluir, essa não é da época do Cristo, lá na época não, mas envolve Jesus. Tudo bem? Um casal tinha um filhinho de 6 para 7 anos, já estava escrevendo, já escrevia algumas frases, morava numa edícula, no fundo da casa da sogra, a mulher. Ela trabalhava no correio. O serviço da mulher era separar as cartas para que os carteiros levassem para os endereços. O marido dela começou a beber. Todo dia chegava bêbado em casa. E ela começou a sofrer com aquilo. E ela ia conversar com ele, e ele sempre revoltado, nervoso, chegou até a bater na mulher. Até que ela não aguentou mais. Ela chegou para a sogra e falou, olha, eu conversei com uma amiga minha e vou morar com ela. Até eu conseguir uma casa. A senhora pode cuidar do meu filho? Porque eu não posso levar ele comigo. Vó? Tem vó aqui, sabe o que é isso, né? Falei, não, pode deixar comigo, eu cuido. Porque não está tendo jeito mais de ficar com seu filho, com meu esposo. Ela pegou as roupas dela e foi embora. Já havia passado 5 meses. Naquela época não tinha o recurso do celular. Telefone fixo, eram algumas pessoas que tinham. Nessa casa não tinha. Véspera de Natal, 24 de dezembro, o Pedrinho estava muito doente, com febre alta, garganta inflamada, com a saudade da mãe, vendo que todo mundo comentando sobre o Natal. Logo na esquina da casa dele tinha uma caixa de correio. Ele foi escondido lá da avó, pegou um lápis e escreveu. Ele colocou assim, para Jesus no céu. E ele escreveu, Senhor Jesus, nesse Natal, eu não quero um carrinho e nem uma bola. Eu quero que o senhor traz a minha mãe de volta. Dobrou, correu lá e enfiou lá na caixinha. E voltou para a avó não ver. Isso não chega lá no correio de jeito nenhum, não tinha envelope, não tinha endereço. Pois você não adivinha que chegou. A mulher separando as cartas, 4 horas da tarde, de repente cai um papel, sem envelope.
Ela abaixou, pegou, como estava sem envelope, aberto, ela leu. Para Jesus no céu. Senhor Jesus, nesse Natal eu não quero uma bola e nem um carrinho. Eu quero que o Senhor traz a minha mãe de volta. Pedrinho. Ela olhou, releu, falou, mas essa letra é do meu filho. Só pode ser do meu filho? Nisso o telefone tocou lá no correio. Ela pegou, era amiga dela. Falou, olha, você não esqueceu do presente de amigo secreto, né? Você não vai faltar. Ela falou, olha, depois eu vou ter que faltar. Aconteceu uma coisa aqui. Mas o que? Não, mas depois eu te explico. Eu voltei lá na minha sogra. Desligou, terminou o expediente, pegou o papel, pôs dentro da bolsa, tomou o ônibus e foi lá na sogra. Quando ela chegou, silêncio, entrou na casa, no fundo, o esposo estava sentado no sofá, lúcido. Ela cumprimentou. Cadê o Pedrinho? Ué, você não está sabendo? Sabendo o quê? Ele está muito doente. Está com a febre alta, custando falar. Ela entrou no quarto, a sogra estava lá. Quando o menino viu a mãe chegando, ele levantou e deu um pulo e falou assim, Senhor Jesus, o Senhor recebeu minha carta. O Senhor trouxe a minha mãe de volta. E abraçou a mãe e começou a chorar. E o marido chegou também. Não sabia de nada, depois ela foi contar a história. Dizem a história, que é verídica, que esse cidadão nunca mais bebeu. Ela voltou para casa, eles conseguiram a casa, tiveram mais 2 filhos. O Cristo tem essa prioridade na nossa vida. Se Jesus faz parte do nosso dia a dia, no nosso lazer, no nosso trabalho, na família, onde quer que estejamos, nós estaremos caminhando bem. Se o Cristo faltar dentro de nós, ou no nosso dia a dia, com certeza, meus irmãos, vai faltar tudo na nossa vida. Vocês desculpem, eu não vim fazer palestra hoje, vim contar uns fatos. Se os fatos trouxeram algum alento, algum esclarecimento, eu agradeço, principalmente a Jesus. Muita paz a todos.